Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa de Sua Cidade e Seus Valores. Hoje, dia 7 de novembro de 2015. Você que esteve acompanhando aí a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia. Lembrando que hoje nós temos aqui duas entrevistas importantes com os candidatos à presidência da OAB de São Gonçalo, que é a doutora Rosilene Alonso e o doutor Eliano Enzo, a exemplo do que fizemos no sábado passado com o doutor Wilson Castro e também a Adriana Brandão, não é? E eles vão ter aqui, os candidatos vão ter 10 minutos para falar, né, sobre as suas propostas, e depois nós vamos rolando um papo aqui sobre temas ligados à comunidade, à sociedade em geral, né? Até para falar um pouco da nossa justiça, né? Essa justiça tão lenta, como diz alguém, lerda, né? Bom, quero mandar um abraço aqui ao nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também o diretor das organizações Fluminense, Alexandre Torres, né? E mandar um abraço também pro meu amigo Pedrão. Bom dia, Pedrão. Pedrão que está aqui nas Carrapetas, não é isso? E quero mandar um abraço também para o nosso companheiro João Gustavo, que infelizmente acabou de me comunicar que houve um problema, não pode estar presente. E lamentar que Dark também não está presente aqui na nossa programação, porque foi socorrer o seu netinho, que está precisando de uma cirurgia. Tá legal? Estimo que corra tudo bem. Nosso amigo o Zé Carlos Rocha, que é o nosso produtor, também teve problemas. E nós estamos aqui, vamos rolar uma bola aqui muito firme com os nossos candidatos à presidência da OAB de São Gonçalo, e nós vamos ter um longo papo aqui sobre assuntos que interessam a categoria e profissionais liberais da advocacia. Pedrão, nós temos aí aniversariantes, né? Nós temos poucos aniversariantes hoje, não é isso? Quero mandar um abraço pro Gelson Dutra, que está aniversariando, meu vizinho lá no Alcântara, gente muito boa. E ao Beto Baiano, quem não conhece Beto Baiano em São Gonçalo, do Sacolejo, né? Grande Beto Baiano. Tá bom, Pedrão, são só esses dois mesmos e nós vamos para os nossos bom dia aqui para o nosso Douglas da OAB, que está aniversariando, o doutor Oséias da Silva Melo, a Vera e a Cailza lá no Jockey, ao Carlinho Cabeleireiro no Engenho Pequeno, está sempre nos ouvindo, ao Edmilson Carneiro, advogado, o vereador Dinei Marins, ao Marco Rodrigues, ao Agriberto Mendes, Oswaldo Mendes, e o doutor Ledilson, que está sempre nos ouvindo, ao Adilson Soares e ao Vinho lá em Jaguarembé, sempre nos ouvindo. Mas nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, né? E hoje já está aqui no nosso estúdio, por sinal muito elegante, né? A doutora Rosilene Alonso. Doutora Rosilene, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia ao meu colega Eliano Enzo, que está ali fora. Eu tenho o prazer de... Daqui a pouco ele vai estar aqui. Tenho o prazer de estar aqui hoje com ele, a doutora Marise, doutor Marcelo Cruz, meu presidente na AFAT, né? Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, onde eu sou vice-presidente. Bom dia ao meu conselho, que com certeza está nos ouvindo nesse momento. E bom dia a todos os advogados e ouvintes da rádio. Bom, doutora, sempre nós temos o plástico para relaxar um pouquinho antes dos nossos 10 minutos que a gente prometeu, né? E, por sinal, tem alguém que acha que é pouco, outro acha que é muito, né? Mas 10 minutos dá para a gente falar bastante. Você tem algum destaque assim da semana? Tenho sim. Importante que tenha acontecido no cenário nacional, no internacional, municipal?
Esse destaque como sempre, né? Nós estamos vivendo um momento político assim, muito crítico no nosso país. E o meu destaque vai para um pacto feito, né, na Câmara dos Deputados. Um pacto entre o PT e o PMDB, né, que me deixou assim, não muito surpresa, né, pelas notícias que temos visto, né, pela situação política deplorável, né, que o país aí vem demonstrando, que nós encontramos aí no país, temos encontrado. Esse pacto entre o PT e o PMDB, onde o filho do Lula, né, deixa de ser investigado pela Operação Zelote, né, e esse pacto aí, ele anuncia também algum tipo de favorecimento do Eduardo Cunha na sua representação, né, no Conselho de Ética. Então, só vem a contemplar aí as falcatruas e a necessidade de acentuar aí essa movimentação fora Cunha. Sim. É isso. Eu também me chama muita atenção à medida em que parece que as coisas são todas bem conduzidas, né? Bem conduzidas a modo dele, né? Com certeza. Não é isso? E às vezes a gente fica assim, imaginando o que será dessa nova juventude, né? Que herança que nós vamos deixar para essa juventude, né mesmo, doutora Rosilene? Porque eu fui criado numa época da chamada repressão, né? E até, inclusive, eu pedi oportunidade para falar na Comissão da Verdade, e alguém fez o ouvido de, sei lá, não me atendeu ou não deu importância. E eu queria mostrar também um outro lado da moeda, até para reflexão, porque eu não fui perseguido político, mas fui perseguido por aqueles que se diziam legitimados numa defesa de... E eu acho que a minha palavra também, eu como na época eu sofri, eu e meu pai, eu acho que eu também tinha o direito de falar, né? Na chamada Comissão da Verdade. Sim, sim. Porque eu não admito a Comissão da Verdade de um passado sem discutir a Comissão da Verdade do presente. Sim, eu acho concordo. muito complicado, doutora. Concordo, sim. Eu acho que, tocando até nesse assunto da Comissão da Verdade, eu acho que ainda não está na hora da gente ter aquele bate-papo, né? Mas nós vamos rolar o papo aqui, que só eu e você. Infelizmente ali fora está cheio de mas colegas, tem muita coisa pra gente conversar. Não, mas temos sim, com certeza. Sim. Então, com relação até ao trabalho investigativo da Comissão da Verdade, tocando nesse assunto aí, já aproveitando, já entro nele, eu entendo que, apesar das dificuldades, né, se passaram muitos anos, e apesar da dificuldade e do tempo muito exíguo que a Comissão da Verdade teve para cumprir seu papel, né, o que foi convencionado, eu acho que desempenhou um papel muito bacana, que trouxe aí a memória e veio a contemplar as famílias, né, que viviam sem respostas. Sim. Na verdade, assim, não chegou a colocar uma pá de cal, né, sobre esse período nefasto, né, do nosso país, né. Mas eu acho que amenizou alguma coisa, assim, em termos de informação, de buscar culpados, de ouvir pessoas que tinham envolvimento e o tempo não apurou, sabe? Eu acho, assim, que para as famílias isso vem a colocar... aí amenizar o sofrimento talvez dos anos... efeito psicológico, né? Sim, o efeito psicológico dos anos de chumbo, né? Eu acho que isso aí, a Comissão da Verdade, ela foi muito satisfatória e cumpriu o seu papel, dadas as dificuldades do período que se passou. Então, eu acho que a gente... batendo esse papinho aqui, agora nós vamos para aqueles 10 minutinhos famosos, né? Esses 10 minutos em que você vai poder usá-lo da melhor maneira possível, como você bem desejar, entendeu? Tá, vamos lá. E doutora Rosilene, doutora Rosilene Alonso, né? Candidata a presidente da OAB de São Gonçalo, concorrendo com mais 3. E eu gostaria que você, Rosilene, dissesse aí das suas propostas, né?
Sim. E você tem 10 minutos aí para você falar sobre as suas propostas como candidata à presidência da OAB de São Gonçalo. Tá, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu tenho completo no ano que vem agora 20 anos de militância, de intensa militância, né? Na Justiça do Trabalho, nas varas cíveis, sobretudo nos juizados especiais. O que me faz crer que com essa militância eu tenho um pouco de experiência, né? Para poder estar aí representando os advogados junto à OAB. Ao longo desse período, além dessa intensa militância que eu acabei de relatar, eu tenho um histórico, né, de luta de classes através da minha participação junto à OAB de São Gonçalo, né? Eu fiz parte do processo de criação da nova OAB, que revolucionou a advocacia no estado do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de ter sido a primeira mulher a compor a executiva nesse processo, como secretária adjunta. E durante esse período sempre tive com trabalhos ligados a essa gestão da nova OAB. Nesse mesmo período, desses 9 anos que se passaram, também tive participação na Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, também fazendo parte da diretoria executiva, concomitantemente com a diretoria executiva da OAB, como secretária adjunta também. Estive como conselheira da AFAT e hoje me encontro vice-presidente da instituição. Bem, além dessas duas instituições que eu me orgulho muito de ter participado e de ainda participar, minha mais recente participação é o movimento Chega de Pão e Circo, que surgiu no início do ano, trazendo aí uma nova linha de apoio para os advogados na reivindicação dos seus problemas. Nós fomos à rua, pugnamos por vários direitos, muitos deles foram observados e atendidos, como a vinda de juiz para a 5ª Vara Cível, que foi nosso primeiro ato, que era uma vara que já estava sem juiz há cerca de 1 ano. Fomos, acredito eu, né, embora muitas pessoas tenham aí uma opinião contrária, mas eu entendo que a nossa primeira movimentação também deu um empurrãozinho para a remoção do juiz. Remoção não, a condução do juiz da 1ª Vara Cível, o Dr. Jansen, né, que cansava de nos fazer de bobos, né, fazer os advogados de bobos, na medida em que ele apresentava atestados médicos e, na verdade, nós descobrimos através das redes sociais que no mesmo período em que ele apresentava atestados médicos, ele estava em outro país correndo maratonas, com a saúde melhor que a minha e a sua, Nelson. Então é isso. E eu me orgulho de cada instituição dessa que eu estive presente, das minhas atuações no movimento de Chega de Pão e Circo, e reputo que essa experiência, aliada à minha militância, pode me conduzir, com certeza, a essa presidência de uma forma bem proveitosa para os advogados. Com relação aí à nossa linha de trabalho, a linha da nossa candidatura, nós procuramos contemplar aí sempre, obviamente, o advogado, mas nós temos aí uma linha de trabalho que seria trazer o advogado para dentro da sua casa. O advogado hoje, sobretudo gonçalense, ele está muito afastado da instituição, e o que a gente propõe é trazê-lo como protagonizador, tá, da solução dos seus próprios problemas. Então, ele vai trazer o problema para dentro da casa, ele vai participar das reuniões bimestrais que nós teremos, que serão abertas, com convocação pública para que os advogados compareçam. E ele vai trazer o problema que ele está vivendo na militância
e juntamente com ele nós traremos a solução desse problema. Então, a ideia é trazê-lo como protagonizador de fato da solução dos seus problemas, com uma participação intensa do advogado dentro da sua casa. E outra linha de trabalho, né, que nós temos seria a defesa do Estado Democrático de Direito através de uma criação de uma Comissão de Direitos Humanos mais efetiva, com trabalhos interligados às associações de moradores, para conhecer os problemas da sociedade, resgatando aí essa competência, esse dever que a OAB tem, que é concedido através do Estatuto do Advogado. Bom, nós temos, assim, meu grupo, ele contemplou muito, essa minha chapa contemplou muito o trabalho ligado mesmo ao advogado. Nós temos aqui, produzimos um material onde nós fizemos questão de apresentar todo o nosso conselho, para que as pessoas conheçam, os advogados, né, conheçam os conselheiros e saibam que eles são militantes, que eles estarão aí nos fóruns, no dia a dia, para poder auxiliá-los, né? Nós também fizemos a apresentação dos nossos apoios, que são advogados ou membros de instituições ligadas aos advogados, né, que firmam aí a nossa competência para estar exercendo tal encargo junto à defesa do advogado, junto às prerrogativas, né, e, sobretudo, em defesa da sociedade. De todos os projetos que nós temos, né, temos 19 projetos. Esses dias eu até vi a necessidade de incluir mais um, que seria coibir a concorrência desleal, né, com a prática da utilização de zangões por alguns, não posso dizer colegas, né, porque quem pratica dessa forma, né, de angariar clientela não merece o nosso respeito. Então, nós temos aí essa comissão para estar, esse projeto para estar coibindo esse tipo de prática. Mas eu entendo que o carro-chefe, assim, das nossas propostas é, de fato, essa reunião periódica que faremos com os advogados, né? E inovando aí na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos estar botando em prática, né, um indicativo da OAB Nacional, que seria as subseções aí estarem fazendo propostas de lei contemplando aí os direitos fundamentais e encaminhando para o Executivo, dando aí uma linha, né, um recorte para projetos de leis futuros que contemplem a sociedade gonçalense. Essa é a nossa linha de trabalho, Nelson. Acho que não tenho que gastar aí os 10 minutos, não, porque não é um projeto pessoal meu, é um projeto coletivo para o coletivo. Sim. Então, eu não tenho muito que me estender. Bom, nós estamos aqui, nós demos os 10 minutos para a doutora Rosilene, ela esgotou toda assim, as suas propostas, é óbvio, quer dizer, não foi filigranas, mas sim as suas propostas, as proposituras dela. E aí eu só tenho a desejar a você, como desejo a todos os candidatos, muito sucesso, porque é em defesa da nossa categoria, do que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, doutora Rosilene. Assim, e assim, o que me dá a nuance, né, de que eu estou plenamente capacitada e preparada, não só eu, mas como toda a minha executiva e o conselho, sobretudo a executiva, né, os 5 membros, que o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário adjunto e o tesoureiro, é essa confirmação de que somos advogados militantes e conhecemos de fato
as dificuldades que o advogado enfrenta no seu dia a dia. Então, não somos membros que ficamos nos escritórios e não conhecemos as dificuldades dos corredores. E eu acho que isso nos torna aptos a estar exercendo tal encargo. Bom, tá aí. Esse é o final dos 10 minutos, concedido à doutora Rosilene. E com certeza ela vai continuar aqui com a gente até 11 horas. Nós vamos rolar um papo aqui de interesse. Agora, assuntos ligados na comunidade, ligado à vigilância dos advogados, da ordem dos advogados. E nós vamos rolar esse papo daqui a pouco. Muito obrigado, doutora Rosilene. Bom, tá aí, nós acabamos de ouvir a doutora Rosilene, exemplo do que nós fizemos com os outros candidatos, né? Os 10 minutos, né? E tá aí. E lembrando que isso é acho muito gratificante para a gente, doutora Rosilene, à medida que os candidatos acreditam também no nosso trabalho e na forma em que nós levamos para a sociedade, tentando de forma madura levar a todos os nossos colegas, né, da qual eu faço parte, que aqui nós temos uma proposta de dar a voz a todos. Sim, claro. Eu acho que isso é democracia, né, Nelson? Levar a informação, dar o direito de voz para os candidatos. Eu acho que você faz isso com muita lisura, né? E eu gosto sempre de estar aqui. Eu sempre agradeço o espaço, faço questão sempre de dizer que você é uma pessoa imparcial, e eu acho isso até um ofício mesmo do difusor de opiniões, e não espero assim nada diferente de você. Doutora Rosilene, eu tive, não sei se você sabe, eu vou ser repetitivo aqui, porque eu falei com outros candidatos. Eu passei 35 anos dentro do judiciário, né? Me aposentei como escrivão, e hoje eu tenho orgulho de ter sido recebido pela OAB, apesar de não ser um advogado de carreira, né? E faço um trabalho doméstico, né? Sem profundidade, mas com certeza a gente tem uma vivência do que foi a justiça do passado e a do que foi hoje, né? O que acontece? No passado nós tínhamos, Nelson Carneiro, muitas das vezes comprei ficha na papelaria Falcão para fazer as anotações, porque sequer, muito mal, tínhamos uma máquina de escrever, até às vezes para 2, 3 funcionários. E hoje nós vemos uma justiça monumental, de granito nos prédios, sobrando terminais de computadores nos fóruns, mas um tem papel, 2, 3 não tem. Isso é uma vivência do advogado. Eu gostaria que... Você acha que pegou um pouco da advocacia antes e agora no momento do eletrônico? Como é que você faz essa avaliação aí, doutora Rosilene? Você está tocando num assunto que às vezes eu converso com os advogados, né? Apesar de, né, eu estar com meia idade, né? Eu tenho só 44 anos. Quando eu cheguei aqui em São Gonçalo, que eu comecei a militar, né? Eu tenho vou fazer 20 anos de militância, e quando eu comecei a advogar foi aqui em São Gonçalo. Então eu chegava no fórum antigo ali na Praça Zé Garoto, e as varas cíveis ainda tinham essas famosas fichas, e isso é muito bacana, porque a gente faz isso remissão foi em 98, passado. Desculpa, 98... 94, 97, 98, 99, sim. Eu fui escrivão da primeira vara, me lembro de você lá. E era aquelas famosas caixas de papel. Não, caixa de sapato. Muito sapato. Era assim, caixa de papelão, de sapato. Mas eu entendo, assim, que naquela época eu acho que a gente tinha uma relação mais achegada com o serventuário. Na grande maioria das vezes nós chegávamos no balcão e o serventuário já sabia o que a gente estava indo fazer ali, qual era o processo, né, que queríamos ver, ou qual era a resposta que queríamos obter do serventuário. Enfim, é um passado, né, mas temos que compreender que as demandas, elas cresceram muito, né, sobretudo com a instalação dos juizados especiais de pequenas causas, né? Com o Instituto do Dano Moral também, a população descobriu que pode reivindicar seu direito, e eu acho que isso aí deu uma sobrecarregada no judiciário, e que o processo eletrônico, ele
ele é necessário até para a gente poder administrar, né, toda essa demanda e esse crescimento, e eu vejo com bons olhos o processo eletrônico. Eu acho que o que nós temos que ter é um aparato, tanto da nossa instituição para estar preparando os advogados, né, quanto do próprio judiciário, né, nos permitindo essa adequação, sem cobrar muito, a princípio. Tudo é muito lento, tudo é muito demorado, né? Tem 2 tipos de cobrança, né? Aquele que eles cobram pelo serviço, cobram antecipado, que eu acho... deveria cobrar até por produção, né? E eu acho que o judiciário, com todo respeito, né? Eu acho que ele é desrespeitoso com o consumidor da justiça, apesar de ter feito toda a minha trajetória dentro do judiciário, mas não posso deixar de reconhecer isso, que o judiciário hoje é uma empresa, até para digitar um mandado você paga 26 centavos, se não me falha a memória, e a situação está complicada mais ainda para o consumidor da justiça, doutora Rosilene. Com certeza. O desrespeito, Nelson, com a nossa categoria é muito grande, né? E nós temos que resgatar isso, né? Isso não é uma coisa que vai ser feita só com uma subseção. Isso é uma coisa... Você disse tudo. Não é. Inclusive, uma das propostas que eu tenho é justamente uma relação mais achegada entre as subseções, pelo menos aqui na subseção, na nossa região, as subseções limítrofes. Para quê? Para que nós possamos fazer um trabalho coletivo com força, né, para estar pugnando de repente, até por isso mesmo. Eu também acho absurdo a gente ter que pagar custas para expedir um mandado de pagamento para honorários advocatícios. Eu acho isso fim, entende? Então, só que assim, a união nessa situação específica para resgatar aí o respeito do advogado é imprescindível. Eu vou até um pouco mais além. Eu não vou dizer há muito tempo atrás, né? Porque parece que nós somos, né, uns balzaquianos do direito. Mas eu sou, tô com 70, né? Na minha idade é 70 anos, 35 anos de funcionário do judiciário. Agora mais 6, né? 6 Exatamente, 7, mas assim, 8. eu me lembro que algum tempinho aí atrás, como a expressão que um grande amigo meu utiliza, antigamente a OAB era um fiel de balança, né? O que vem a ser isso? As pessoas, a população antes, quando a gente tinha alguma situação de clamor público, né? Alguma situação em que dependia de algum posicionamento da sociedade em massa, a sociedade costumava esperar o pronunciamento da Ordem dos Advogados do Brasil para também se convencerem aí da linha que iriam traçar nesse determinado caso. Hoje a gente não vê isso, a gente vê uma instituição com um pouco de descrédito da população. Lamentável. Lamentavelmente. E o que nós, enquanto presidentes, não enquanto subseção, né, infelizmente nós não temos esse poder direto, mas podemos fazer um movimento de interligação entre as subseções e, através da seccional, uma outra interligação entre as outras seccionais para estar resgatando aí esse respeito perdido pelo advogado. Doutora Rosilene, eu me lembro, quando a gente estava falando ali, o processo tinha cara. Uhum. Tinha a cara do escrevente, Tinha. a cara do advogado, né? Ele tinha, porque você sabia, eu pegava um processo na autuação e levava ele até o arquivo. Querendo ou não, você tinha que me encontrar naquele processo até levar ele ao arquivo, uma composição, né? E o processo consequentemente de arquivo. E o juiz permanecia mais ou menos 8, 10 anos numa... E infeliz aquele grupo que recebia um juiz de péssimo comportamento com relação ao funcionário, né? Então, eu vejo isso. Há muitos anos atrás, eu ainda escrevente, né, nos anos 80, eu tinha colegas, né, hoje meus colegas e seus colegas, que reclamavam da justiça. E eu dizia que
a justiça só estava tomando aquele caminho porque a ordem dos advogados permitia. Por que eu disse isso? Por que eu dizia isso, doutora Rosilene? Com o máximo perdão, respeito e perdão pelo que eu vou dizer, a ordem dos advogados, enquanto nós tivemos o 5º Constitucional aparelhando para que o cidadão lá em cima, o que representa, o máximo representa, que está vigiando uma vaga de ministro ou desembargador, pelo 5º Constitucional, nós vamos padecer. E eu vi isso nos anos 80, quando eu acompanhava a parte política. Eu não sou partidário, mas eu sou um homem político por natureza, né? E eu acompanhava isso. E eu disse para muitas pessoas que já reclamavam do judiciário, dizendo o seguinte: o dia que vocês terminarem com o 5º Constitucional, o dia que o advogado realmente, o presidente da OAB, órgão máximo, realmente primar por isso, se não quiser ser desembargador ou ministro, nós vamos ter uma justiça boa para vocês e ótima para nós, funcionários, porque nós, funcionários, sempre sofríamos também com relação à falta de material, redução de pessoal. É um negócio muito complicado. Então, eu falava desse 5º Constitucional. Eu sei que muitos advogados não gostam que eu fale assim, mas eu acho que eu devo dizer, porque é a maior da reforma das reformas que podemos ter no Brasil, o término do 5º Constitucional, para que a OAB possa realmente interferir nesse judiciário, que hoje está muito aparelhado. Entendo, Nelson. Infelizmente, assim, eu tenho que discordar. Não, tudo bem. Que eu acho que o 5º Constitucional, ele vem a contemplar, né, o advogado que se sobressai no mundo jurídico. Na verdade, ele vem a fazer um reconhecimento do profissional, né, e o conduzindo, né. Agora, eu tenho também as minhas questões aí para discutir com relação a isso. Eu acho que não a indicação para o 5º Constitucional, eu acho que a gente tem regras específicas para a indicação. Mas eu acho que o que está faltando aí é discutir um pouco essa escolha, tá? Que é posterior à indicação, né? Essa escolha que é feita. Essa escolha que eu tenho que concordar com você que é duvidosa, né? Já que não existe uma regra, né? A escolha é feita ao livre convencimento. Eu concordo que daí a gente pode ter aí opiniões dúbias a partir da escolha e não a partir da indicação. Acho que é a partir da escolha. A partir da escolha. A partir da escolha. Eu acho que precisamos esmiuçar aí as regras para a escolha. Você sabe que eu concluí com a minha ideia, desculpa, eu acho que você tem a sua posição e eu, como comunicador, não deveria ter a minha, mas eu acho que nós estamos num bate-papo. E o que acontece é o seguinte: eu vi na época que Carlos Alberto Direito foi guindado acho que desembargador, ministro, se não me falha a memória. E quando todo mundo esperava, e ele realmente nadou contra a categoria dos advogados. Lamentavelmente, faleceu, é o saudoso, mas acontece o seguinte: era um homem público, né? E ele realmente deixou nesse momento uma decepção muito grande com relação àqueles que achavam que o judiciário seria arejado e que os advogados teriam esse arejamento favorável. Mas aí já é uma parte, é uma situação mais subjetiva, né, Nelson? Caráter, né? É uma coisa que não se discute. A gente escolhe e coloca, só que o caráter e o trabalho que a pessoa vai desenvolver, aí é uma questão mais subjetiva, né? Bom, doutora Rosilene, nós vivemos aí num mundo aflitivo, né? Nós vivemos numa situação muito complicada, cada dia a população mais refém, isso não é... E hoje nós perdemos um pouco daquilo que a Constituição nos garante, que é o direito de ir e vir. Isso, por mais ou por menos, estaria ligado a uma vigilância nossa como sociedade e principalmente com relação à nossa OAB, né? Como é que você vê isso hoje, a população cada dia mais refém dos caprichos do poder público, que é omisso, e do crime organizado, que avança? Nelson, até quando você me perguntou hoje sobre um fato que teria acontecido durante a semana, eu tinha preparado 2 fatos, mas achei o comportamento da Câmara, né, mais importante para a gente falar, porque está mais em voga.
Só que a gente tem agora, teve também essa semana uma decisão do STF que autoriza, né, a entrada de policiais no domicílio sem um mandado judicial, inclusive à noite, né, coisa que era proibida. Obviamente que tem algumas exigências para que isso ocorra de uma forma legal, mas eu acho que medidas como essa, né, elas ajudam aí, vêm a ajudar. Eu não vejo isso como de forma arbitrária, né, porque tem as condições, né, para que isso aconteça, mas eu acho que são medidas como essa que têm que ser tomadas pelo Poder Judiciário para estar aí ajudando a população a enfrentar esse momento de criminalidade, né, que estamos passando. Você já deve ter sido vítima da criminalidade, eu já devo ter sido vítima da criminalidade, e a OAB, que é o que nos interessa hoje aqui, né, ela tem essa atribuição de cobrar do poder público os direitos fundamentais e os direitos básicos do cidadão. Ela tem essa competência de procurar fiscalizar, de procurar cobrar da segurança, procurar cobrar a segurança pública, né? E é isso que a gente vai se propor. Está sempre num banco de discussão, né? Sempre. Isso que a gente está propondo é colocar essa linha da OAB para funcionar, né? A serviço da sociedade e está cobrando aí de quem deve cumprir aí esse ofício, né? A solução para esses casos de segurança. Você citou um ponto alto quando você disse que a sociedade esperava a OAB se manifestar, né? Sim, para que se tomasse uma posição. E isso me faz reportar, por exemplo, faz muito sentido quando a gente frequenta a um parlamento, né, um legislativo, e que alguém chama assim, gostaria que a liderança, né, fizesse o encaminhamento do voto. Né? E aí aquele cara diz sim ou não e sai aquela correntinha dizendo sim, sim ou não, não. É o encaminhamento. Acompanha o voto do relator. Então, e quando você me falou isso, me chamou muita atenção e achei muito próprio. Quando a OAB se posicionava, ela hoje já está com mais cautela com relação a isso, quando se posicionava, realmente a sociedade estava direcionada. E às vezes hoje a gente fica esperando essa solução e às vezes não acontece. Não sei se pela própria conjuntura, o sistema, se alguém tem medo ou não quer se atrever e tal. E realmente eu acho que esse encaminhamento nós estamos precisando realmente, né? Eu imagino, Nelson, que a OAB tenha perdido essa força. Nós não estamos falando de uma OAB regional, nós estamos falando a nível nacional. A minha fala, inclusive, com relação a isso. Eu acho que a OAB perdeu um pouco a força a nível nacional, até a nível local também, por conta da partidarização da OAB. Todos sabem que a OAB hoje ela trouxe aí algumas nuances ligadas ao governo, né? Esse atual governo. Sim. E talvez o descrédito agora perante da sociedade, perante a OAB e do próprio advogado com relação à OAB tenha sido essa situação, você entende? Sim. Por exemplo, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a subseção onde eu estou me propondo a dirigir, no ano de 2003, agora desse último mandato, tá? Nós tivemos aí no país manifestações diversas que começaram aqui pelo estado do Rio de Janeiro, que levaram o carro-chefe do aumento da passagem, né? Que, na verdade,
as manifestações, elas não foram simbolizadas, elas foram só simbolizadas por 50 centavos a mais na passagem, quando, na verdade, a conotação não era isso. O povo ia para a rua para reivindicar os seus direitos sociais que não estavam sendo atendidos, né? Essas barbáries políticas, né, no Senado, enfim. Aquilo foi um estupim para que o povo fosse para a rua. E nesse momento que o povo foi para a rua, nós tivemos manifestação na cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo, a rua foi fechada e foi ocupada por esses manifestantes. A OAB, no meu entendimento, através da Comissão de Direitos Humanos, deveria estar presente nesse manifesto. Deveria externar alguma opinião com relação a essa movimentação. Porém, a OAB se manteve inerte. E eu te pergunto, Nelson, essa movimentação ela era contra o governo. O governo simbolizava, e ainda simboliza, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Por que a OAB de São Gonçalo não se fez presente nesse manifesto? Bom, com relação a direitos humanos, nós vimos hoje um questionamento muito geral, né, com relação a isso, da população em comum reclamado dos direitos humanos. Sim. E a gente fica assim, quando alguém diz assim, direitos humanos só tem para bandido, direitos humanos não tem para A ou para B. Então eu acho que essa conscientização também do verdadeiro papel dos direitos humanos, ela tem que ser bem amplamente discutida com relação a isso, porque às vezes a própria comunidade, a comunidade, não estou falando o advogado, a própria comunidade hoje, ela vê com muita cautela com relação dos direitos humanos. Por exemplo, quando o direitos humanos vai, por exemplo, não permite que um bandido, um criminoso, seja, como se diz, molestado, mas ela não se preocupa com a vítima. Então, quando se coloca direitos humanos, e a gente tem sempre discutido isso aqui, com relação a isso. Nós temos que discutir mesmo mais a fundo, que você mexe aí, que nós temos que aprofundar mais com relação aos direitos humanos. E até esse é um debate que não vou te chamar numa próxima aí, depois das eleições, para a gente debater um pouco sobre direitos humanos, porque eu acho que direitos humanos hoje nós temos que realmente debater isso muito a fundo, porque ela não tem realmente o apoio que tem que ter do governo, né? E ela se fragmentou muito. E eu acho que vai ser muito importante esse debate com relação aos direitos humanos. Virei, sim. Como você diz, né? Os direitos humanos é para todos. Bom, como nós estamos indo aí para a reta do debate, para o final, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre o que nós, advogados, o que a instituição OAB pode fazer para acabarmos com essa morosidade da justiça. Quando você defendeu aí o processo eletrônico, doutora, realmente nós estamos indo para uma nova fase. Sabemos que muitos advogados desistiram porque o processo eletrônico é meio diabólico para você ir para a filigrana dele. Os desembargadores juízes têm uma equipe, um assessoramento, mas um advogado que está começando, ou até aqueles de mais idade, que não é muito afeito, como eu não sou a nova tecnologia, ele tem dificuldade, por exemplo, para juizar uma ação. E muita dificuldade. E sabemos que o gargalo hoje da justiça, hoje não, há muitos anos, é entre o cartório e o juiz. Normalmente, processo físico, eu tinha 1.300 processos na fase de conclusão e não podia mandar para o gabinete, porque o juiz não teria condição humana, seria impossível, humanamente impossível, ele despachar 1.300 processos num mês, fora mais alguns que ele já despachou. E eu vejo que o processo eletrônico também continua lento. Sim. Tem processo de 8 meses sem despacho, por exemplo, processo eletrônico. E como é que você vê essa morosidade? O que não vai acontecer? Você aposta realmente no processo eletrônico? Não, ele é irreversível. Mas com relação a essa composição desse gargalo? Sim, então, Nelson, justamente você tocou no ponto, ele é irreversível. Então não adianta a gente ficar dialogando se o processo eletrônico ele traz benefícios, se ele não traz, a gente tem que partir daqui para frente.
E daqui para frente, a proposta seria preparar de fato esse advogado para que ele pudesse estar aí movimentando, como você disse, tem muito advogado antigo que está com dificuldade de adaptação, e aí entra a OAB nesse cenário para estar suprindo aí essa deficiência desse advogado. A gente tem, nosso grupo tem propostas para isso. Mas, enfim, com relação à morosidade, eu acho que falta um pouco de fiscalização da OAB com relação a isso. Tá? Nós vimos isso no movimento de advogados. Né? Nós não tínhamos legitimidade para estar pugnando por nenhum tipo de situação, mas nós, enquanto advogados, né, no munus público que o Estatuto do Advogado nos concede, nós fomos, pelas prerrogativas que nós temos, né, constitucionais, nós conseguimos estagnar e levar juiz para uma vara e dar continuidade aos processos que estavam estagnados durante um ano. Então, por que aquela vara estava sem juiz? Por que a OAB não foi incisiva, né? Por que essa vara está assim? Porque os membros da OAB também são advogados militantes hoje da OAB, são advogados militantes. Por que não foi feito esse trabalho anteriormente, essa fiscalização? E mais, Nelson, quando nós fizemos essa movimentação, teve tanta repercussão, os jornais, a imprensa fizeram reportagem conosco, representante do movimento, e que o tribunal veio a fazer também. Mas o que está acontecendo? Não, vocês não têm conhecimento que essa vara está sem juiz há um ano? Não. Isso não foi passado para a gente pela comarca de São Gonçalo. Isso não veio. Bom, se veio ou se não veio, o que eu acho tão esquisito, é mesmo o caso do Lula, eu não sabia, né? Esse problema, nós temos esse problema conjuntural. Eu acho que cada um tem que lutar realmente para isso. Mas eu vejo hoje a deficiência, por exemplo, às vezes nós socorremos um e descobrimos o outro. É igual aquele caso do cobertor curto, né? Cobre o pé e descobre a cabeça, e cobre a cabeça. Nós temos uma situação hoje. Quando eu entrei no judiciário em 74, nós tínhamos um déficit no antigo Estado do Rio de 35 juízes. Era 10%. Da composição, faltavam 10%. De lá para cá, os processos aumentaram, a conscientização de se procurar o judiciário aumentou, e na realidade, não se desenvolveu os concursos que eram necessários. E hoje o tribunal prefere construir um prédio bonito, de boa visibilidade, não é que nós não merecemos, o advogado não mereça, e nem os serventuários, do que investir no próprio distribuição da justiça. Então, não se faz. Hoje nós teríamos que ter o dobro de juízes e não temos. Nós teríamos que ter o dobro de varas e não temos. Porque é impossível uma vara ter 8, 10 mil processos quando ela não chega a 12 mil processos. Então, doutora Rosilene, eu acho que isso tem que ser realmente o trabalho que você disse que vocês fizeram, tem que ser feito um trabalho de conjunto, porque nós temos que repercutir isso a nível nacional e a nível de Estado. Com certeza. Inclusive, Nelson, nós temos aqui também uma proposta, tá, que venha contemplar tudo isso que você está falando. Nós vamos entrevistar, teremos uma comissão que vai fazer esse trabalho de entrevistar o advogado nos corredores. Sim. Além dele também levar, além daquele trabalho também de levar aí a informação e participação das diretrizes da instituição, o advogado também vai ser ouvido nos corredores. E aí é esse termômetro que a gente quer para poder estar fazendo um trabalho em conjunto e estar levando isso aí, de repente, para o tribunal, em reuniões, com o presidente do tribunal ou com o corregedor. E se isso não surtir efeito, com certeza levar esse caso ao CNJ, tentando resolver assim os problemas da morosidade, da falta de juízes, da falta de serventuários, que é muito latente, sobretudo na comarca de São Gonçalo. Tá bom. Doutora Rosilene, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você me ajudasse aqui agora.
eu quero fazer um sorteio do nome dos advogados que vão comparecer aqui no sábado que vem. Tá certo. De Niterói, como foi feito com você, a presença de vocês. Eu gostaria que você me ajudasse. Ajuda. E você vai tirar um nome aqui. Vou aproveitar aqui que o Calico está aqui, está te acompanhando. Infelizmente, não pude colocá-lo na mesa, mas muito obrigado. E ele vai tirar aqui, você vai tirar um nome aqui. Tá certo. Tá? E ele vai tirar o horário que esse advogado vai comparecer. Só confirmar, eu fiz o convite ao doutor Antônio José, fiz o convite ao doutor Gustavo e fiz ao Viana. O Viana não respondeu, ele tomou conhecimento, porque eu vi pela rede social, mas não me deu a resposta. E então nós vamos sortear um primeiro bloco, para ver quem cai no primeiro bloco do sábado e quem cai no segundo bloco. Eu gostaria que você tirasse o nome aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá, sacode bem o saquinho aí. Olha os tambores. Pedro Lucas, não tem tambor aí pra roubar? Poxa, Pedro Lucas. Meu Deus. Da próxima vez você providencia um tambor aí. Gustavo Fuscaldo. Gustavo Fuscaldo. Agora o Calico vai tirar aqui o nome aqui pra gente ver qual o horário dele aqui no programa no sábado. Você vai abrir aí, vai. Qual é o nome aí, Calico? Segundo bloco, né? Dia 14. Dia 14, 11 horas. 11 horas. Então o Gustavo vai estar aqui às 11 horas e com certeza o doutor Antônio José vai estar no primeiro bloco. Tá legal? Tá certo. Então tá aqui o nosso programa, a gente procura fazer o máximo de não quero dizer lisura, mas de consciência de que a gente tem que fazer a coisa sem qualquer preferência, né? Sim. Então está aqui o Gustavo vai estar aqui às 11 horas, o Gustavo Fuscaldo vai estar às 11 horas no segundo bloco. E o doutor Antônio José, lamentamos que o Cláudio não tenha tido o interesse de participar, mas estamos aí, vamos tocar o barco. Então, Rosilene, muito obrigado aqui pela sua participação, tá? Nelson, eu que agradeço. Agradeço você, Pedro Lucas. Agradeço Calico por ter me acompanhado. Gostaria de agradecer a todo o meu conselho pela força, pela nossa luta, que não é pouca, é grande. Nós fazemos questão de fazer propaganda nós mesmos, de fazer as panfletagens nós mesmos. Então tem sido uma luta muito grande. E eu queria deixar aqui uma palavra para esse meu conselho, uma frase de uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é o professor Tarcísio Mota, que ele diz sempre no final de suas falas, e eu gostaria de pegar a fala dele com todo respeito para passar para o meu grupo, que é o seguinte: só a luta muda a vida. Só a luta. Bom, doutora Rosilene, eu quero que você receba o nosso abraço, leve um abraço da nossa equipe, apesar de não hoje, lamentavelmente, houve esse lapso aí que não temos o quadro completo. E que você tenha sucesso na sua caminhada, né? E em benefício da nossa coletividade, advogados e da sociedade em geral. Vai com certo. Deus, muito obrigado. Muito obrigada, Nelson, pelo espaço, eu que agradeço. Felicidade para você. Obrigada. Tudo de bom. Bom, Pedro Lucas, vamos chamar aí um comercial, não é isso? E vamos lá. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. E lembrando que nós ainda há pouco sorteamos, né, a presença de dois colegas nossos que vão estar aqui falando, candidato a presidente da OAB de Niterói, que é o doutor Antônio José e o doutor Antônio José, o atual presidente, e também o Gustavo Fuscaldo, né? O doutor Antônio José vai participar do primeiro bloco, a partir das 10 horas, e a partir das 11 horas nós estaremos recebendo aqui, de acordo com o sorteio, o doutor Gustavo Fuscaldo. No primeiro bloco aqui hoje nós entrevistamos a doutora Rosilene Alonso, né?
E agora nós vamos ter o prazer de entrevistar também o doutor Eliano Enzo, não é? E lembrando que no sábado passado nós fizemos a entrevista com a doutora Adriana Brandão e também o doutor Wilson Castro. E eu sempre acho que a posição dos candidatos é importante. Eu acho que estamos falando para colegas, né, de colega para colegas, não é isso? E lembrando que no próximo sábado vai haver um debate, né, lá na Rádio Aliança, promovido pelo Censura Livre, comandado pelo nosso casal jornalista amigo Antônio Figueiredo e Deise Alvarenga. E lembrando que lá vai ser um programa com alta técnica, são jornalistas, pessoas que entendem da técnica, entendem do riscado, e eu só tenho a desejar aos candidatos que vão lá, né, muito sucesso e parabenizar a iniciativa da Rádio Aliança, né, por fazer esse debate, né. E lembrando que nós temos aqui ligações, nós temos aqui que está nos acompanhando o Rogério Salles. O Rogério Salles é um ouvinte assíduo como outros ouvintes. Nós suprimimos a ligação direta, né, para falar no ar, para evitar elementos surpresas, porque nós estamos vivendo um momento político dos candidatos da OAB em geral, né, é um processo político igual a qualquer um, com as suas peculiaridades, e nós queríamos suprimir qualquer elemento surpresa com relação a quem está do outro lado da linha, e o comunicador aqui que não tem controle sobre um telefone. Então, eu, com todo respeito aos nossos ouvintes de todos os sábados, nós suprimimos essa ligação direta, e agradecer aqui o Rogério, né? Rogério Salles, que está na nossa audiência. E agradecer a todos aqueles também que estão nos ouvindo. Mas eu vou cumprimentar aqui o doutor Eliano Enzo. Daqui a pouco vou dar os 10 minutinhos a ele, crucificar 10 minutos, né? Advogado não gosta de 10 minutos, advogado gosta de 2 horas, 3 horas, gosta de falar e tal. Mas infelizmente aqui o nosso tempo é curto, a gente vai fazer isso. E depois da sua entrevista, nós vamos rolar um bate-papo. Os temas são os mesmos, mas nós queremos saber a opinião de cada um, como nós já fizemos com os outros 3 candidatos. Doutor Eliano Enzo, bom dia e muito obrigado aqui pela sua presença, pela deferência de aceitar o convite a vir ao programa Sociedade e Seus Valores. Primeiro, bom dia aos rádios ouvintes, as pessoas que estão aí nos ouvindo. Olha, muito obrigado, Nelson, por ter me convidado. Você agradece por eu ter vindo e eu quero agradecer pelo convite, porque é uma oportunidade ímpar para que a gente possa dialogar. A OAB de São Gonçalo merece esse debate. Mas eu gostaria de pedir licença, Nelson, só para poder falar sobre uma nota de falecimento. Morreu na madrugada de hoje, 3 horas da manhã, um componente do meu conselho. O nome dele todo mundo conhece como Galiano. Galiano. Enedilson. O nome completinho estava no celular, acabou que eu não trouxe o celular para cá. Mas todos sabem... O nome de guerra, aquele nome... O nome que todo mundo conhece. Doutor Galiano. Faleceu hoje. Faleceu. Qual a idade dele? Eu acho que ele tem 50 anos, eu não tenho a idade exata para precisar, bem novo. Tinha acabado, vivia com a atual esposa há mais de 10 anos, casou tem uma semana. Estava em lua de mel ainda do casamento e veio a sofrer um infarto. Então, as pessoas estão nos ouvindo para que a gente se solidarize, leve os nossos pensamentos a Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem de cultura africana, que a gente tem que respeitar e tudo mais, mas que leve o seu pensamento ao nosso Criador, aquele que você considera seu Criador, para que Deus o tenha em bom lugar. E a gente já botou no Facebook também, no nosso Facebook, uma nota de falecimento. É um momento assim, ao mesmo tempo que alegre de estar aqui, porque é importante estar, é um momento também triste, porque a gente sabe da dor dos familiares. Essa que é a realidade. Além de ser um colega, advogado, também fazia parte do seu convívio, era também da sua chapa. Do conselho, né? Do conselho. Membro do conselho. Mas o doutor Enzo, nós temos por praxe, né? Sempre que temos um convidado, e gostamos de saber do nosso convidado, assim, um fato que chamou atenção, né, na sociedade, a nível nacional, internacional, né, e até mesmo local, que te chamou atenção esta semana, um fato. Olha, lamentavelmente o que aconteceu em Minas Gerais, né?
essa situação de rompimento de uma barragem na cidade de Mariana e essa tragédia que acontece. É lamentável que os nossos governos não observem, não antevejam os problemas, Nelson. O que me chama a atenção, e isso não importa o governo, seja na OAB, seja em outro, como é que as pessoas não conseguem antever as coisas que estão acontecendo, gente? Aqui em São Gonçalo, o fórum do Culubandê foi posto lá no Culubandê e ninguém foi ver que precisava de estacionamento, que o advogado ia trabalhar ali e tal. Em Minas Gerais, lá na cidade de Mariana, será que ninguém percebeu que aquela barragem no alto, com a quantidade de água que estava sendo colocada, um dia aquilo poderia acontecer? E aí fazerem o que a gente chama de preventivo, gente? Lamentavelmente, hoje eu vim até por aqui, e estava com o rádio ligado e estava ouvindo em que já em 2013 foi feita essa análise e foi feita essa denúncia, quer dizer, em forma de alerta, usaram até o termo alerta, né? Que é a verdade, né? É um alerta que se dá. E não aconteceu. Mas isso a gente está por aí afora, esses acontecimentos diuturnos, a gente pensa assim, não vai acontecer uma situação pior, no outro dia acontece, né? E não tem, impressionante a coisa, não tem um sinal de alerta para ninguém, a população simplesmente acontece e você fica. Há muitos anos atrás, quer dizer, há um tempo atrás, foi aqui em Niterói, ali na estação de tratamento de esgoto. Pelo amor de Deus, né? A situação que aconteceu de simplesmente pegar e explodir o local do tratamento e a cidade, que se dane a população, cara. População que se exploda, literalmente, entendeu? É uma situação, triste isso. É uma situação que... E outra coisa, a gente está na avaliação, nós estamos entre a vida e a avaliação dessas pessoas. Exato. Né? O que acontece hoje, saber aonde... Hoje, como se tem nas filas dos hospitais, conforme comento, de saber quem deveria morrer ou não deveria morrer pelo fato da idade. É uma situação que a gente fica... Agora me chamou a atenção para um outro fato que aconteceu essa semana, exatamente de uma enfermeira que trabalhava num determinado hospital. Sim. E que foi a esse hospital para poder, passando mal, dizendo que estava infartando, e o médico simplesmente negligenciando o que ele deveria ter feito, que era o tratamento, simplesmente diz que ela não tem problema nenhum, que ela pode voltar para casa. A menina vai para outro hospital, quem atende é um enfermeiro e não um médico, e a senhora vem a falecer. Veja, essa é o que você falou, diuturnamente o que nós vemos é o quê? Negligência. O que nós vemos é que os governantes, sejam eles, e aí governantes de Estado, município... Não interessa esquerda, direita. Não interessa o lado, não interessa lado, posição, não absoluta nada. E não interessa também se ele está na OAB. Ele não observa o seguinte, ele não antevê o problema, ele só apaga incêndio. Aconteceu o problema, eu estou lá resolvendo o problema. Ele não é capaz de vislumbrar antes um pouquinho. Eu estou falando isso porque eu falo do Culubandê, que é o melhor exemplo que eu tenho. Você não vê que você precisa de um transporte para lá, para o advogado. E olha aqui, não é transporte só para advogado, não. Estou falando da OAB, claro que a OAB precisa. Mas o que o advogado precisa. Mas não tem transporte para a população chegar ali. Para coletividade. Mas não tem só para ir ao fórum, não tem para ir ao hospital, que é próximo, o corpo de bombeiro que está lá, que de repente, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, enfim, não se antevê os problemas. Só vamos resolvê-los na medida em que eles surgem. Aí isso não é governar, desculpa, com todo respeito. Bom, você me faz colocar... nós estamos nesse bate-papo, eu acho que é válido, porque nós estamos falando de assuntos ligados à comunidade, qual é afeto ao trabalho do advogado, não é isso? Claro. As consequências o advogado está presente, né? Sempre. Ou na pretensão autoral, ou na defesa, sempre tem que ter. Mas me faz lembrar que um fato corriqueiro, hoje que nós temos, é da polícia. A polícia virou aquela polícia de estatística. Morreu fulano? Vamos ver se tem câmera aí por volta, né? Vamos ver se tem uma câmera por aí para desvendar o crime. Nós não temos o trabalho preventivo. Aí chega a polícia, faz aquela ocorrência, manda para o Ministério Público, vai para a Justiça, sem autoria e acaba nos arquivamentos. Então me faz lembrar isso quando você coloca, e que nós temos hoje um trabalho pós-acontecimento. É de apagar incêndio. Nós não temos nenhuma política de antever os problemas. Nós não temos em lugar nenhum. Eu, quando fui candidato a presidente há 3 anos, eu apontava isso.
Nós temos um presidente da instituição, por acaso é de São Gonçalo, mas se a gente for a qualquer outro, talvez seja semelhante, que ninguém é capaz de parar um pouquinho e ver o problema antes. O que vai acontecer? Como será que isso vai acontecer? Nesse ponto, aí eu vou ficar puxando a sardinha para minha brasa, porque eu gosto da postura do Grupo Colmeia nesse aspecto. E você era talvez serventuário nessa época, em que o Fórum de São Gonçalo, o antigo, iria ser removido para o Vila Laje, e os serventuários não foram correr para o próprio tribunal, foram ao OAB. Chegaram para o presidente, nós vamos mudar. Nós estamos mudando. O presidente, como assim estamos mudando? Não, está tudo sendo encaixotado e está tudo sendo levado para mudança. Mas aonde? Para onde vai mudar? Estão dizendo que é para o Vila Laje. A OAB foi lá, verificou, realmente iria mudar. E qual foi a postura daquele grupo, que é o Grupo Colmeia? Eles verificaram e foram conversar com o diretor do fórum. O diretor do fórum, da forma que eles são, e a gente não precisa entrar aqui na forma do juiz quando ele quer ser taxativo. Doutor, isso já está resolvido. Nós vamos mudar este final de semana. O presidente vira e diz assim, pera um minutinho, vou mexer meus pauzinhos, isso não está certo não. Não tem condição de ir para lá. E foi para o Tribunal do Rio, falou com o presidente e lá levou as condições. Vocês estão levando o Fórum de São Gonçalo para dentro de uma favela, num local que inunda e enche das pessoas andarem com água no peito. Vocês estão levando para um CIEP sem estrutura nenhuma. Como é que pode uma coisa dessa? O presidente do tribunal simplesmente para tudo. Nada de mudança. Entende? É antever os problemas e não deixá-los acontecer para depois resolver. Deixa eu te falar uma outra coisa que está acontecendo agora. Todo mundo sabe que o Colubandê está recebendo o Tribunal do Júri. Já está lá, já recepcionou. Você foi serventuário e sabe disso. Um total desrespeito ao Código de Gerges. Como é que pode o primeiro distrito ficar sem Tribunal do Júri? Ou seja, o Fórum de São Gonçalo em Santa Catarina deixou de ser o fórum principal da cidade, a comarca, passou a ser regional? É isso que está acontecendo? E aí tem uma outra notícia mais quente ainda. Pergunta se o presidente sabe, que é essa pergunta que tem que ser feita ao nosso presidente da OAB. As 4 varas criminais vão para o Colubandê. Isso é um absurdo, gente. Tá certo. Ô doutor Enzo, como a gente já tinha programado, né? Nós programamos aqui o convite para que o candidato tivesse 10 minutos para falar das suas propostas, do seu projeto como candidato. E você, neste momento, você tem os seus 10 minutos, né? Para você falar do seu projeto para São Gonçalo, né? Que com certeza os seus colegas estão atentos a isso e toda a comunidade em geral. Eu quero me dirigir a todos os colegas, primeiro os que estão nos ouvindo agora ao vivo e também aqueles que vão poder acompanhar pela internet, porque tudo isso que estamos fazendo aqui, o Nelson disponibiliza na internet e nós também vamos disponibilizar. Então, a você que está ouvindo, eu quero dizer o seguinte: o Grupo Colmeia tem uma proposta de trabalhar em prol da advocacia. A nossa posição é sempre o advogado. A nossa postura vai ser lutar pela classe, por nossas prerrogativas e por nossos direitos. Hoje, nós temos um judiciário que parece, quando eu falo isso, é só um sentimento, e talvez você também sinta da mesma forma, que quer brigar com o advogado. Então vamos lá. Para o princípio de conversa, você não consegue chegar para conversar com os juízes. Primeiro você tem, de cara, o serventuário. Depois, o secretário. Quando não tem, o secretário do secretário para que você consiga falar com o advogado. Eu sou do tempo, meus amigos, em que o advogado despachava com o juiz. Falava diretamente no corredor do fórum, o juiz te atendia, ou em qualquer outro local, não só no gabinete dele. Hoje isso não é possível. Nós hoje temos 2 elos da advocacia que está sinceramente, que eu tenho uma grande preocupação. O jovem advogado, e eu tenho sempre falado isso nas redes sociais, é aquele que tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E aí acaba acontecendo com ele, e eu fiquei sabendo disso,
Não tô, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda o que eu vou falar. Eu não quero que você receba isso como crítica. Mas colegas que são audiencistas que recebem R$7 por audiência. É claro que eu entendo a sua situação. Eu percebo o que está acontecendo. Não vai ser simplesmente eu chegar aqui e dizer, não, porque isso é um absurdo, porque não é. Eu sei que você tem necessidade de fazer isso, meu amigo. Você não iria querer trabalhar por R$7 se você tivesse um salário digno. Mas, veja, ao mesmo tempo isso é preocupante, porque nós desvalorizamos o nosso trabalho. Você estudou 5 anos. Eu, por acaso, tenho mais 2 para poder fazer de pós-graduação, não sei se é o teu caso. Nós estudamos dioturnamente, porque cada processo nosso é uma história e é um conhecimento diferente. E aí eu cobro R$7 para poder fazer uma audiência. Isso é lamentável. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo da sua necessidade. O que nós temos é que te dar amparo, uma possibilidade de se sustentar. O outro elo fraco dessa cadeia é o advogado que já está saindo do mercado de trabalho. Mas ele ainda milita, ele ainda trabalha, mas está sendo impedido pelo processo judicial eletrônico, o PJE. O que acontece hoje? Nossos colegas de mais idade estão encontrando uma dificuldade imensa de lidar com todo esse aparato eletrônico. Embora seja um movimento que não vai parar, nós, da instituição, precisamos, enquanto OAB, precisamos preparar você e preparar bem, muito bem, para que você possa continuar advogando. Se nós não tivermos condição, e é isso que é importante, de preparar você, queremos te dar suporte, ter gente preparada e capacitada dentro das salas da OAB para poder te dar suporte. Aparelhar bem as nossas salas. Hoje, você não consegue, em nenhuma sala da OAB, fazer digitalização. No nosso mandato, você terá a condição de digitalizar nos fóruns o seu papel. Vai pegar o seu papel, o seu escrito, vamos digitalizar para que você possa mandar. Esses são as nossas propostas iniciais, pensando em você. Questão do transporte. É imprescindível que ela exista. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A seccional já tem prometido para São Gonçalo um transporte. Ponto. Está prometido. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, se por uma questão de não ser A ou B quem vai ganhar, porque pouco importa aqui quem vai e quem não vai, eu quero dizer para você uma coisa importante. Veja bem, nós, da 8ª subseção, o Grupo Colmeia, eu estou garantindo a você, vai ter transporte se nós ganharmos a eleição. No dia 20, vai ter transporte lá. Porque, primeiro, o que contam por aí, eu não estou lá para poder saber, porque eu sou oposição, e a única oposição que tem em São Gonçalo é a Colmeia, porque os outros grupos que lá estão já estiveram juntos, e nenhum deles negam, e é importante que isso seja claro. Eles dizem que tem lá, na 8ª subseção, R$100 mil em caixa. Meu amigo, se eu chegar lá e tiver 100 mil em caixa, eu prometo a você que eu compro 2 vans e coloco lá para poder rodar para você. Sabe por quê? Porque eu sei da necessidade que nós temos. Eu vivo dia a dia no fórum. Eu sei da necessidade que temos enquanto advogado. Deixa eu te falar uma outra coisa que é relacionado principalmente aos mais idosos, e esse é um ponto muito importante também, aproveitando o gancho. Olha, nós queremos ter, para aquele advogado que já está no fim da vida, e isso a gente já teve aqui em Niterói um caso, eu já citei isso, mas não vou me cansar de falar, de um advogado que faleceu de inanição, de fome. Eu quero deixar claro para você que já entramos em contrato com a ACAERJ, a Associação dos Clubes dos Advogados do Rio de Janeiro, e nós queremos criar em São Gonçalo o retiro dos advogados, onde o advogado militante, aquele que trabalhou e não conseguiu, por qualquer razão, até o fim da vida ali, conseguir um patrimônio, porque isso é possível, a gente na luta sabe como isso é possível, ter um local onde esse advogado possa descansar. O que você pode ter de compromisso da Colmeia é que a Colmeia não será omissa em nada. Isso eu estou falando em nome da Colmeia, mas eu falo em meu nome, Eliano Enzo. Eu garanto a você que você vai ter um advogado e um presidente presente dentro dos fóruns de São Gonçalo. Preste atenção nisso.
Porque o que acontece hoje é que a OAB de São Gonçalo simplesmente não está nos fóruns. Não há um delegado presente em cada sala. Nós queremos que os problemas sejam vistos e resolvidos de imediato. Sabe por que isso? Porque na medida em que a OAB estiver presente em todos os lugares e a hora que surgir um problema qualquer que seja, vai ter um delegado lá. Esse delegado presente vai poder solucionar o problema de imediato. E aí, meus amigos, meus colegas, fazer que nem o Silvio Santos, meus colegas de trabalho, quero afirmar para você que nós teremos respeito. Não seremos omissos como a atual administração. Não seremos silenciosos como a atual administração tem sido. Nós estaremos presentes nas lutas junto com você. Nós queremos estar junto com você porque nós somos advogados. Nós não temos aparato político na nossa campanha. A nossa campanha está sendo feita por advogados. Observem isso. Prestem atenção no que está acontecendo em São Gonçalo. É importante que você observe quem é que está bancando campanha de quem. Nós precisamos observar isso. E quando eu falo isso, eu falo com pesar. Eu falo isso não feliz da vida, porque está acontecendo. Não! Senhores, uma coisa que é importante dizer para você, presidente da ordem não tem salário. O presidente da ordem, ele é advogado e vive da advocacia. É disso que ele vive. E nós precisamos falar dessas coisas. Quero falar para os jovens e também para os mais idosos com relação a palestras. Deixa eu falar uma coisa importantíssima sobre a palestra do PJE. Na nossa administração vai ser gratuito a palestra sobre PJE. Sobre o novo CPC, nós vamos ter os dois. Tá certo? Palestras grátis e teremos palestras pagas, como tem acontecido aí em alguns outros lugares. Mas aqueles que tiverem um pouco mais de condição vão poder pagar pelo curso. O que não tiver condição, ele vai ter o curso, vai pelo menos estar atualizado dentro daquilo que são os pontos mais importantes do novo Código de Processo Civil e vai estar preparado. Porque eu quero afirmar para você as palavras do professor Vitor Marcelo e também advogado. Quem em 2016 não tiver com conhecimento do novo CPC, olha, vou te deixar claro, não vai poder advogar, porque as mudanças são muito grandes e dentre elas, uma das maiores é a nossas férias de 30 dias, né? De 20 de dezembro até 20 de janeiro. Essa é a boa notícia para todos nós que o novo CPC traz. O senhor ainda tem mais um minutinho, doutor. Então deixa eu falar dessa questão sim, que foi interrompido durante essa gestão. Nós não temos o terceiro piso na sede da OAB. Meu irmão, minha irmã, olha só, deixa eu te falar uma coisa. 9 anos se passaram. 9 anos da atual administração. Dizem que nós ficamos lá 18 anos. Em 18 anos nós saímos do nada de uma sala de 3x2 dentro do fórum para a sede, que hoje vale 3 milhões de reais. Presta atenção nisso. Nós saímos do nada, uma salinha de 3x2 dentro da sala do antigo fórum, com 2 cadeiras, 2 máquinas de escrever e uma cadeira que tinha lá dentro e 2 cadeirinhas só para as mesas. E hoje temos uma série de 3 milhões. Eu quero avisar para você que nós vamos construir o terceiro piso para que tenha lá a ESA, Escola Superior de Advocacia. Bom, nós estamos aqui com o doutor Enzo, né, um dos candidatos à presidência da OAB de São Gonçalo. E nós só temos a desejar ao doutor Enzo boa sorte, muito obrigado. Uma empreitada dura, como desejamos sucesso a todos os candidatos. Claro. E que tudo seja feito em prol da nossa categoria, doutor Enzo. Perfeitamente. E você vai continuar com a gente falando sobre alguns assuntos ligados aqui, né, doutor Enzo? Que a gente temos há uma preocupação da comunidade, né? E como advogado é sempre ligado, né, a esses acontecimentos. Mas nós temos aqui a igualdade perante a lei, as leis. É uma situação, doutor Enzo, que aflige a todos e que quando às vezes nós temos aquela imagem, eu não estou querendo dizer aqui que a OAB vai mudar isso, mas aquela luta diária que podemos ter com relação a dizer assim, quem tem dinheiro tem liberdade, quem não tem vai preso. O ladrão de galinha fica preso. O ladrão dos desvios do dinheiro público, que não interessa dizer de onde, quais são,
mas tem liberdade, tem tornozeleira eletrônica, goza da confiança. Essa igualdade da justiça justa, né? Justiça nós temos, queremos daquela justiça justa. O que nós podemos esperar? Você é jovem, né? Eu já estou com 70, talvez eu não possa ver muito isso. Duas coisas eu gosto de falar sobre essa questão de justiça justa. Tem uma coisa que acontece aqui no Brasil que eu sou efetivamente contra, mas acontece, ela ocorre. Quer ver uma coisa? A pessoa ela é condenada. No caso, a gente fala do pobre, mas tem duas coisas que a gente tem que observar. Uma, o pobre, ele é condenado, ele é preso, ele imediatamente fica preso. É um fato. Mas a pena melhor, a pena está correndo, constando. Ela está acontecendo, a pena. E ninguém observa isso. Aí o rico, ele acha que ele é esperto, que desculpa o termo é esse, ele pega e, consequentemente, paga para poder ficar, como é que eu vou dizer, em liberdade e respondendo em liberdade. Se ele condenado for, que tem chance, dependendo de cada caso, é um caso, no final ele vai ter que cumprir a pena integralmente. Aqui no Brasil, a gente olha para essa questão da justiça justa e entende simplesmente que o fato do pobre ficar preso, olha só como é que as coisas são. Ele foi preso e fica preso. Aí ele está cumprindo a pena e está contando. Está contando a pena para ele. Quando chega no final, dependendo da situação do crime, eu gosto muito de citar a questão da Daniela Pérez, que a família, quando terminou o processo, legal, ele foi condenado. Não vou citar o nome do cidadão, né? Não vale a pena. Mas vamos lá. Ele foi condenado. Beleza. Mas no final, não sei se 2, 3 anos depois ele já estava solto. A família se sentiu ultrajada com aquilo. Mas não levou em conta que ele ficou preso durante todo o processo. Porque o que a gente espera, na verdade, Nelson, é que o camarada condenado cumpra a pena. Só que quando a gente olha o cara preso 3, 4, 5, por causa da morosidade da justiça, 7 anos, e a pena está correndo. Aí ele é condenado a 12. 8, 9, e aí já está aqui, quando chega a 7, ele já está na liberdade, ele pode pedir liberdade condicional ou regime progressivo de pena, seja o que for que aconteça aqui, ele vai pra rua. E aí a gente acha que isso não é justiça. Mas aí, pera um minutinho, pera tempo aqui E o tempo que ele ficou preso? Não, mas isso não é justiça, porque ele foi solto logo depois que foi condenado. Mas e o tempo que ele ficou preso? Entende? A gente tem que observar isso. Aí eu diria o seguinte, sabe qual é o meu posicionamento? Pessoal, ninguém tem que cumprir, foi preso, tá ali, mesmo em flagrante, paga a fiança, vai pra rua e responde o processo. Passou 5, 6, 7 anos, sei lá, e aí também tem outro lado, que a própria justiça por si só, de repente, acaba se tornando mais rápida por causa da situação, o réu não está preso. Porque tem isso, o réu preso tem prioridade em relação ao réu solto, e essa é a esperteza do advogado. E não está errado, o advogado está fazendo a coisa certa. Se não fala esperteza, assim, parece que está fazendo alguma coisa de errado. Não é, ele está fazendo a coisa certa, ele está defendendo o interesse do advogado dele. A esperteza que você diz é no aprofundamento da lei. Sim, ninguém faz nada sem não ser orientado pela lei disciplinada. Claro, o ideal é que todos, Nelson, ficassem soltos. Sabe por quê? Porque o cara, enquanto está preso, ele está gastando nosso dinheiro lá dentro, gente. Ninguém leva isso em consideração. Então essa que é a verdade. Deixa o cara solto, responde o processo todo. Quando for condenado, começa a cumprir a pena. E aí a gente vai começar a enxergar a justiça como justiça. E não da forma que a gente enxerga hoje. Sim. Que quando é julgado, o cara quase que está na hora de ser solto. Bom, isso quando não é solto antes. Dentro desse desenrolar hoje, nós vimos aí que a situação em que às vezes culpamos a justiça quando a iniciativa... principalmente na área criminal, é do Ministério Público, né? A iniciativa é do Ministério Público. E muitas das vezes alguém fala na seletividade da escolha de quem vai ser denunciado ou não. Nesses casos aí, do crime de colarinho branco, sim, etc. Sim. Nós estamos falando aqui do pé de chinelo, desculpa o termo, daquilo que chamamos ladrão de galinha, o ladrão de pão, o que pula o muro para roubar uma laranja. Não é isso. Como é que você vê essa situação da delação premiada? Olha, eu acho fundamental, porque primeiro a delação premiada não é uma coisa do Brasil, a gente na verdade já copiou isso de fora. Na Itália, eu queria lembrar o nome do juiz. E foi uma das boas cópias. Foi. Na Itália, por exemplo, você acabou com a máfia siciliana, com um juiz que começou exatamente com a delação premiada. E tudo começa assim, olha, chama aqui, vem aqui, conversa e tal. E todo mundo se protege. Eles tinham uma máfia, estava tudo organizadinho. Até que a hora um comete um contra o outro. E aí ele falou assim, bom, você destruiu minha família, agora eu acabo com a família inteira.
A delação premiada, no meu ponto de vista, é importantíssima. E outra coisa, tem que levar em conta que a delação premiada, ela atenua a pena. Mas não deixa de condenar. Mas não o isenta. Exatamente. A delação premiada é uma das grandes coisas trazidas pro sistema criminal. Critériozinho que se o cara mentir, se contradizer, ele perde aquele direito da atenuante. Ainda tem esse detalhe, né? Quer dizer, se você mente para poder se beneficiar, não, vou aqui chutar aqui, vou dizer que o Nelson, por exemplo, ou o Enzo está envolvido numa falcatrua. E ficar verificado que eu não estou, porque não tem como provar em momento nenhum, a sua delação foi para o espaço. Né? Então tem que ser algo relevante, tem que ser algo que traga uma novidade, uma importância muito grande para aquele processo criminal. Quando você falou ali atrás daquela situação de que as pessoas não antevê, né? Exato. É isso? Aquela previsão de antevê. Eu fico imaginando, por exemplo, quando nós vamos discutir a maioridade penal e esquecemos, e às vezes refutamos, achamos que aquela pena do Código Penal lá de 1930 ou 41, né? Alguma coisa eu acho assim. Que de 41. 41. Em que se fixa uma pena de 30 anos. E nós sabemos hoje que alguém não fica preso absolutamente quanto? 6 anos? É porque depende, depende do crime. Não, mas aí que eu quero chegar é o seguinte. Aumentar pena para quê? Se nós procuramos... Não passamos de 30. Não, e se nós procuramos reduzir o máximo com aquela do bom comportamento. Você já viu preso não ter bom comportamento? Tem, pior que tem. Não, mas a questão não é nem essa. Não, tem, pô, existe. Não, desculpa, eu falei errado. Mau comportamento... com bom e com mal também, mas enfim, tem os dois, né? Tem o mal e tem com o bom. Que bom comportamento atenua, atenua a pena. Reduz a pena. Mas, Nelson, sabe o que eu acho, sinceramente? A gente tinha que rever algumas coisas. É porque a gente está igualando tudo. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra você que pode parecer absurda, mas você sabia que em alguns casos, veja bem, o único que eu vou te dizer que eu sou contra é quando se rouba dinheiro da saúde e da educação. O roubo feito, por exemplo, da Petrobras, sabe o que eu achava que essas pessoas deviam fazer, além de devolver o dinheiro? Trabalhar de graça na rua com macacão amarelo. Porque lá fora, então a gente fala as coisas que parecem assim, isso é um absurdo. Você vai ter ministro chinês pintando rua na China. Você vai ter atrizes americanas pintando de salto alto, e isso foi uma coisa que gerou uma polêmica danada, pintando parede de salto alto. Qual é o problema do Brasil colocar essas figuras famosas? Imagina você passando e vendo Zé Dirceu na rua, varrendo a rua. Isso é a pena alternativa. Pra que botar o José Dirceu na cadeia? Respondam pra mim isso, pelo amor de Deus. Pra que botar o Genuíno na cadeia? Sou contra. Deu a pena? Pena. Legal, olha só. Alternativa. Meu amigo, você tem a chance de ficar dentro da cadeia, mas você também tem a chance de trabalhar na rua. Você vai botar uma roupinha de gari e vai varrer rua. Varrer rua. Não, o que é indigno isso para qualquer pessoa? Então quer dizer que o gari que está na rua é indigno isso? Por que é indigno? Você tem a opção. Ele pode ficar preso, a condenação é de X anos. Se você trabalhar, a gente diminui aí a pena e tal. Você diminui a população carcerária, que ficar para nós, você vai diminuir bastante, dependendo... Veja bem, eu estou citando aqui porque a gente tem que avaliar o seguinte. Vamos lá. O cara que mata, estupra e tal, esse efetivamente não pode viver em sociedade. Mas o cara que rouba, ele tem um desvio de caráter. Esse desvio de caráter, eu acho que na hora que ele passar na rua, a hora que a população passar, e ali é o Genuíno que tá passando, e é o fulano que tá lá, e... Não muda, não? Primeiro que eu fico pensando o seguinte, cara, se eu for pego nesse negócio, eu, Enzo, estudei, trabalhei, você, Nelson, também. Imagina, se a gente é pego numa situação dessa, eu teria vergonha na cara. Muita vergonha. Você vai me levando aqui, eu vou viajando, né? Umas possibilidades? E começo a ver a situação quando liga-se direitos humanos, né? E o sistema prisional. Nós não somos capazes de colocar os nossos presos numa prisão agrícola, para eles produzirem para comer. Não só agrícola, campeão, mas tem outros trabalhos também, mas vamos lá. Mas agrícola. Sim. O cara desfrutar, plantar. Eu plantei para comer, eu sobrevivi do milho, do feijão. Obrigado, né? Tinha que fazer. E para vender. Aí alguém disse assim, nós não podemos trazer o trabalho forçado.
Mas você somos obrigados a tirar do nosso contra-cheque para bancar a marmitinha lá que o trabalhador... Com os nossos impostos. Com nossos impostos. Verdade. E superfaturado. É absoluta verdade. Então, aí é o seguinte, nós também não estamos sujeitos ao trabalho forçado dessa natureza e deixamos de haver. Aqui nós somos justos, temos uma conduta aceitável na sociedade, que trabalhamos, vivemos e tal, e aquele cidadão que tem um comportamento ilícito não pode ser levado ao trabalho forçado. Mas eu e você somos obrigados a trabalhar mais. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho disso para o seguinte, para dizer para os advogados criminalistas, Nelson, olha só, isso que você falou é um fato. O advogado criminalista talvez a classe, na nossa classe, é a que mais sofre. Porque a gente fala muito do civilista, o problema dele está no balcão com o serventuário e com o juiz. O criminalista não, ele começa lá atrás com o policial que prende, com um policial civil para poder autuar e uma série de outras coisas, com um delegado que não quer deixar que ele veja o inquérito policial, uma série de coisas que sofre o advogado criminalista, e com a VEP e depois no sistema prisional. Você está falando de tudo isso e é bom que a gente englobe a figura do advogado dentro dessa realidade. Agora, eu não entendo, nunca vou aceitar, nunca vou concordar que eu tenha que trabalhar e você tenha que trabalhar desculpa o termo, não fica triste comigo não. O cidadão que teve um desvio de conduta e que está preso, não possa trabalhar. Ele só vai trabalhar se ele quiser. Isso é um absurdo, gente. A gente não pode ter trabalhos forçados e tal. Aí eu fico perguntando, há várias áreas desse país que precisam de desenvolvimento. Por que não usa essa população carcerária para abrir estradas, para construir estradas, para que seja feito o desenvolvimento do nosso país? Duas coisas vão acontecer. Um desenvolvimento social. O cidadão que está ali, ele não deixa de receber, porque a pessoa que trabalha recebe. A família dele que está lá passa a ser sustentada, porque o dinheiro vai para a conta da família. E uma série de outros benefícios que nós teríamos. E tem a previsão também de redução pelo dia de trabalho. Exatamente. Mas nós não fazemos isso. Agora, veja bem, se a gente tivesse... Parece que a gente está falando de algo surreal, que não existe. Vai ver, nos Estados Unidos já não existe isso. O preso, desde que o americano é americano, desde que existe o Estado americano, o preso trabalha, constrói estrada e tudo e volta para a cadeia. E detalhe importante, não é só aquele preso que é o mais ou menos, não ladrão de galinha não, pode ser o brabo. Só que tem todo um aparato policial por detrás para poder tomar conta. É isso que tem que ser observado. Doutor Enzo, eu sei que o caráter é aquela coisa que vem desde a época de Cristo, que Cristo, quando entrou na igreja, expulsou os mercenários, né? Longe de mim pensar que nós teremos um mundo santo. Não, isso, né? Até gostaria. Cada um de nós lidamos com o mínimo ético, né? Que é suportável. Nós não somos 100% éticos, mas também não somos 100% também antiéticos. Eu vejo que antigamente existia uma situação que às vezes as pessoas faziam, até o próprio ladrão, ele ia para a rua e botava um capuz. E hoje nós estamos vendo que vivemos entre um Big Brother, né? Câmera para todo lado, e o cara sequer está botando nem capuz, porque nós não temos exemplos de cima para baixo. O chefe de família está falhando, o chefe de família de nível nacional, ele está falhando. A falta de ética. E eu costumo dizer que nós temos muita ética e moral com o estômago cheio. E quando não temos, somos capazes de pular o muro e furtar uma laranja, que é furto. No quintal do vizinho. É um fato. Diga-se de passagem, eu já tive... Deixa eu falar de uma coisa que nem você fala aqui. Não necessariamente só de coisa, mas coisa de moleque. Mas é bom lembrar isso. Uma coisa é fazer por molecagem, outra é fazer por necessidade, né? É outra coisa, completamente. Aí é diferente. Porque no meu caso eu vou brigar que é coisa de moleque mesmo. Coisa de molecagem. Como você, eu vivi na roça durante muito tempo, até pelo menos 16 anos de idade, até que vim morar em Niterói. E era muito interessante porque tinha plantação de goiaba, né? Então a gente de vez em quando invadia lá o quintal, pegar uma goiaba ou outra do japonês lá que tinha, lá na cidade de Engenheiro Pedreira. Hoje, município de Japeri, enfim. Mas o que acontece nessa realidade? Eu não sei se existe ética, como a gente fala assim, com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Porque hoje, se nós olharmos, nós temos várias pessoas de barriga cheia que são imorais mesmo. E antiéticos. Ela não está preocupada com nada que está em volta. Quando eu disse para você que eu sou contra o cidadão que rouba a escola e aquele que rouba a saúde pública, a gente nunca para pensar
no efeito social desses 2 furtos. Eu vou te dizer por quê. Quando você tira dinheiro da escola, você tira a possibilidade de crescimento daquelas crianças, do conhecimento, da formação. Uma luz para a geração futura. E quando você tira da saúde, quantas pessoas morrem em leitos por causa disso? A gente fala de uma pessoa que... A gente tem muito isso. Olha só, olha para uma pessoa que assassinou o outro aqui e diz que aquele cara é cruel, sanguinário e tudo mais. Mas eu, sinceramente, não vejo um cara mais sanguinário do que aquele que rouba dinheiro da saúde pública. Não existe, Nelson, desculpa, um cara mais sanguinário do que esse. Quantas pessoas esse cara não mata no leito de morte? Eu até aproveito aqui para citar um grande ouvinte nosso, está lá nos ouvindo agora, que é o Carlinhos Cabeleireiro, lá do Engenho Pequeno, e ele cita sempre a diferença do fuzil para caneta. Como se matam com uma caneta? Uma canetada. Quantas guerras? Eu não posso deixar de citar esse amigo, que a coisa mais lúcida que ele diz: Nelson, nós estamos preocupados com o fuzil e nós estamos preocupados com a caneta. Verdade. Absoluto. Parabéns pro Carlinhos. Meu irmão, você está corretíssimo. É isso que a gente... Quer ver uma coisa? A gente ia falar disso num outro momento. Eu ia te dar um toque interessante com relação a que nós temos hoje muita preocupação com a acessibilidade. Então vamos lá, a OAB hoje não tem lá na sua sede acesso para cadeirante, seja ele, veja bem, não estou nem falando do elevadorzinho não, estou falando para o cara subir na sede com uma cadeira de rodas, já não tem como. E não tem para o 2º piso. Isso é uma das coisas que a gente quer implantar lá também. Mas eu queria falar do fórum com relação a isso. No fórum tem acesso para cadeirante. Olha que coisa interessantíssima. Tem acesso para cadeirante. O cara vai no banheiro, tem toda a estrutura dele montada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já viu algum cadeirante fazer, advogado, fazer audiência no juizado especial? Como é que ele entra naquela sala de juizado especial? Aqui nessa sala, por exemplo, que nós estamos. Como é que um cadeirante entra? Claro, ele fica aqui. Mas imagina que você tivesse como é a disposição da sala, ou que é de frente assim, como é que ele manobra com a cadeira? Ninguém pensa no cadeirante. Quer ver uma outra coisa? O camarada que também é cadeirante, que vai buscar uma boleta. Você está falando, eu aproveito isso. Vai lá. Você já entrou no Fórum Trabalhista de Niterói? Sim, é outro absurdo. Eu cheguei porque agora tem uma mania aí, de todo lugar tem que ter brigada de incêndio. Sim. Aí eu vi minha mulher, estava assim, aquelas audiências públicas, não, audiência pública não, aquela junta de conselho que chama mais de 100 pessoas. Sim, todo mundo. Enche de baixo acima. Eu cheguei pro cara do bombeiro e disse: meu amigo, me dá uma informação. Se isso aqui pegar fogo... Não, eu disse pra ele: escuta uma coisa, eu estou lá em cima no 3º andar, se acontecer um sinistro, me fala a minha saída de emergência. Não sabe. Ele falou: não tem. Que isso? Então o que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui com enfeite. Não é enfeite. É o que eu falo. Eu filmei aquela escadaria e numa pane, e se ninguém vai pegar elevador, vai morrer como jeito. É o pra morre inglês ver. Na Kiss. Sim. Na Boate Kiss. E a gente está falando de um órgão público. Que é muito fácil pegar a Boate Kiss e vamos pegar os donos, meter na cadeia, mas quando... E quem é que a gente bota na cadeia quando aconteceu no TRT? Não, mas aqui em Niterói é preocupante. Doutor Enzo, eu sinceramente... É uma das coisas que muito me preocupa quando... eu não faço audiência trabalhista, quem faz é minha mulher. Mas eu fico muito preocupado quando ela vai para lá. Se acontecer um incêndio, não estou falando dela qualquer pessoa. Com a população em geral, com a população. E é isso, eu acho que é o poder público aí. Aí é que eu vejo, nesse conjunto, quando você critica a determinadas regionalizado, aí vamos levar isso para o cômputo geral. Qualquer lugar é igual. Hoje nós estamos vendo aí um aparelhamento do judiciário. Sim. E aí eu perguntaria, será que também a nossa OAB não estaria sendo vítima disso lá em cima? Aliás, vamos lá? O aparelhamento... Não precisa, vamos falar do Rio de Janeiro? É difícil não regionalizar, né? É lamentável isso. Mas, enfim, vamos primeiro falar da nossa seccional. Com todo respeito ao atual presidente, que ele vai fatalmente aí, sei lá, ser reeleito, enfim, é o que estão dizendo. Mas como é que... Vamos lá, nós temos hoje um presidente, um ex-presidente da Ordem, que é um defensor ferrenho do governo do Lula.
Do governo Dilma, principalmente. Essa é uma situação que... É lamentável. Olha só, é triste, mas é um fato. Tá para ser colocado como ministro da Justiça. Ninguém está olhando isso? O presidente o ex-presidente da Ordem. Da Ordem. A nível nacional. A nível nacional, ele vai ser o ministro. Está sendo cotado para ser ministro da Justiça. Aí eu pergunto, isso tudo porque ele tem defendido o governo Dilma. Mas vamos lá no quinto constitucional. O que você acha do quinto Vamos falar do quinto? Eu acho fundamental para o que ele se propõe. E aí vem uma coisa interessante. Pelo menos, eu não sei se vai acontecer. Que eu fiz a todos aqui. Não, perfeito. Eu acho que. Mas uma posição diferente com relação ao quinto Eu acho que o quinto é ótimo. Em 1980. Você acha que não... Quando os advogados reclamavam do Poder Judiciário que nós passávamos fome como funcionários, sim, verdade, como serventuários, verdade. Só conquistamos no poder da greve, né? Sim, a população entendeu, os advogados compreenderam que nós tínhamos um salário de fome, sim. De fome. Eu comia uma vez por dia, nos anos 70, 78, comia uma vez por dia. Entendi. Eu só almoçava e não jantava. Então, com um salário que não dava. Bom... E aí alguém dizia assim, eu dizia, olha, o dia que terminar com o quinto constitucional, vai mudar para vocês, advogados, porque os advogados já reclamavam da morosidade da justiça. Sim. E vai mudar para nós como funcionários. Então não estou falando agora... Não, você já está falando desde a década de 70. Eu falo da década de 80. Ah, tá. Eu tomei maior consciência do poder político, etc. E eu vi isso. E eu acho que é das maiores reformas que pode se fazer nesse país. Maior do que a reforma... partidária seria a reforma do quinto constitucional. Eu só acho isso em relação ao STF. Eu achava que para ir para lá mesmo deveria ser por concurso e mesmo assim ministros do STJ e tudo mais, não qualquer um. Mas veja, o que eu penso é o seguinte, e mesmo assim ficaria muito... isso que tem que ser olhado também, Nelson. Se você permitir que seja só por concurso público... reflexão, não estou condenando. Fica muito elitista. E isso é que é preocupante. Enquanto que se nós fizermos... veja bem, tudo é experiência. Deixa eu só colocar. Tudo é experiência. A experiência agora do Rio parece que vai ser voto direto. E aí, vamos experimentar para ver. É uma mudança. Exato, é uma mudança. É uma mudança. O que vai acontecer, a gente não sabe. A influência, se vai ter ou não. Exatamente. O que eu considero preocupante é talvez como era antes, que continuava sendo a elite da própria instituição quem escolhia ali, através do conselho. Não era não. Era a eleição pelos colégios de presidentes. Uma eleição indireta. Era uma eleição indireta. Nós votávamos no presidente e o colégio de presidentes escolhia, então, 4 ou 5, uma lista quíntupla, né, que ia ser escolhido 3 e que iria para o governador, e o governador escolhia um dos 3 para estar lá no quinto constitucional. Hoje, por eleição direta, eu acho que isso resolve, como tentativa, um dos problemas que nós temos em relação Posso só fazer mais uma colocação para você ver o que nós só temos. Para mim é uma alegria. Mais 2 minutinhos. Você me citaria alguém que foi guindado a ministro ou a desembargador dos advogados que defendesse a classe dos advogados? Olha, Você se lembra algum? Eu vou falar de um aqui no Rio, mas o nome dele é um tanto quanto complicado. Que para mim ele foi útil, eu vou te dizer por quê. Que foi o Sveiter. Porque ele fez em favor do advogado. Aquela retirada do 331 que ficava lá, que era ofensa a funcionário público. Foi também na ocasião em que, salvo engano, abriu-se também eu queria lembrar, porque fugiu a memória, as coisas que ele fez em favor do advogado. Mas ele fez 3 coisas que eram importantes para o advogado, e uma que parece estar refletindo agora, que era uma história do Cavalieri. O Cavalieri só deixava ser juiz leigo quem era da Emerge, enquanto que o juiz leigo era para ser aquele que fez o curso para ser conciliador. E aí ele veio de volta com isso, e hoje parece que é aberto a todos os advogados a possibilidade de concorrer a juiz leigo. Mas isso começa lá atrás com o Sveiter. E ele veio pelo quinto constitucional. Tem uma outra coisa também que ele fez que fugiu agora, e se eu lembrar, num outro momento eu deixo para você. Bom, eu quero te dizer que você não está vendo aqui a minha equipe, hoje eu tenho uma equipe. Fiquei triste, porque da outra vez estava todo mundo, foi legal a beça. Mas o que aconteceu? O Zé Carlos teve um problema particular de última hora. Sim. O João Gustavo também, e o Dark, o seu netinho passou mal, ele teve um problema lá e teve que... Mas foi prazeroso a gente estar aqui. Obrigado. Nós falamos para um mundão aí de ouvintes. Sem dúvida. E lembrando que vocês vão ter um debate no próximo sábado, né? Isso. Com jornalistas qualificados na Rádio Aliança, né? Acho que é a partir das 18 horas, se não me falha a memória, né? Mas é a partir das 18 horas. E sucesso aí, como eu desejei para os outros, sucesso aí na sua caminhada.
e que o seu sucesso, com certeza, se reverta também em favor da coletividade, da nossa categoria, com a qual eu não sou advogado de carreira, mas eu tenho um sentimento muito forte de ter sido muito bem recebido pela OAB. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer, em primeiro lugar. Segundo, mencionar novamente o Galeano, né? A família dele, nosso pesar. Queria, de certa forma, me apresentar. Acabou ficando que não ficou, né? Eu vou ficar no final. Meu nome é Eliano Enzo. Estou pela Chapa Colmeia. Meu número lá é 123. E, para fechar, eu queria usar uma frase que é de Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E eu me sinto muito responsável por todas as pessoas que eu cativei. Meus amigos e irmãos conselheiros, aqueles que fazem parte do meu conselho, olha, muito obrigado a todos vocês. E vamos hoje, nós temos uma batalha que é mais que espiritual, que é estar junto lá com a família do Galeano. Doutor Enzo, muito obrigado e vai com Deus. Lembrando que no próximo sábado nós vamos ter aqui a presença do Dr. Antônio José, o atual presidente da OAB, que concorre, né, à sua reeleição, e também do Gustavo Fuscaldo, né? E de acordo com o sorteio, na primeira hora vai ser o Dr. Antônio José e na segunda hora o Augusto Fuscaldo. E já que o Dr. Cláudio Brandão não nos deu resposta com relação ao nosso convite, e tá, Cláudio Viana, né? E então foi também convidado, e no próximo sábado, e como a fila anda, já foi fechado, estamos aí. Pedrão, até o próximo sábado, Pedrão, e muito obrigado a todos vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.